a gente vê que o intestino também não é o coadjuvante. Aquele ator, né, que é posto ali para servir o cafezinho. Aí entra e sai da cena. Ele é muito maior, né? Isso era uma coisa que o Hélio Póvoa, que foi um dos primeiros a estudar, não se chamava nem medicina integrativa, se falava em medicina ortomolecular, da década de 80, ele falava muito isso. O intestino é o segundo cérebro. E todo mundo achava ele meio estranho naquela época, assim, o que ele está falando? Né? O que o cérebro tem a ver com o intestino? Eu acho que hoje todas as especialidades se beneficiam, todas, de ter um intestino funcionante. Sim. Porque, assim, primeiro que é um órgão imenso, né? As pessoas não se tocam, mas são metros, né? Não tem nenhum órgão daquele tamanho. Nós temos alguns estudiosos que eles dizem que, bem empolgados, que eles dizem que imagina que o nosso corpo é uma orquestra, o intestino é o maestro. Então, o intestino está lá organizando todo o nosso corpo e nós temos muitas evidências disso. Quando a gente fala de paciente oncológico e paciente não oncológico. Como que eu cheguei na... O paciente geral. O saudável. Você tem um livro. Eu tenho um livro. Vamos lá, que eu adorei o nome do livro. Esse. Que eu comprei há uns 3 meses atrás e não tinha me tocado, que era seu. Aí hoje o Bruno botou aqui o livro, falei, gente, mas eu tenho esse livro em casa, não foi? Esse é meu primeiro livro. É Modulação Intestinal, do sequenciamento genético à prática clínica. Isso mesmo. A ideia desse livro é mostrar que modulação intestinal, que olhar para esse intestino, estratégias para olhar para esse intestino, elas vão muito além de estratégias pontuais ou como olhar para esse intestino beneficia o paciente em diversas condições de doenças e até mesmo o indivíduo saudável. Não, é prevenção de doenças. E em diferentes momentos da vida. Né? Criança, adulto, idoso, centenários. Tem um estudo bem interessante falando que quanto melhor o seu intestino, maior sua longevidade. Então, pensando em que todo mundo aqui está juntando dinheiro para a festa dos 100 anos, a gente precisa olhar para a saúde. É nosso segundo investimento. Sabe que na década de 90... tinha essa coisa de onde se vive mais e não sei o quê. E aí pegava essas pessoas que agora tem. Não, agora são as blue zones, né? Agora tem essas áreas, as áreas azuis, né? Onde a gente vê as pessoas vivendo mais. Mas na década de 80, 90, eu me lembro que entrevistavam umas pessoas, assim, no Japão, não sei, no Havaí. E sempre tinha um que falava assim... eu tomo muito iogurte, mas não é iogurte do supermercado, era iogurte que se fazia, né? Era kombucha, eu me lembro, assim, gente, isso não existe aqui, né? Mas já atentava para algo que atuava no intestino. É isso mesmo. Né? Hoje a gente tem estudos falando sobre isso, né? Como que eu saí da oncologia e cheguei na saúde intestinal? Eu finalizei o mestrado em Natal, na área de oncologia. E nesse meio tempo, o Abel, meu esposo, terminou a residência de hematologia na USP. E ele falou, amor, eu não vou voltar para o Nordeste. São Paulo é um grande celeiro de oportunidades. E ele falou, não... o Abel também é fora da cor. Eu sou fã número 1 do meu marido. Tô notando. Você viu que apareceu um coraçãozinho aqui no olho. Isso, tá brilhando, tá brilhando. E o Abel, ele foi convidado para ficar em São Paulo. E eu fui para São Paulo para começar o doutorado. E uma vida totalmente nova. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia por onde começar. Eu me mudei para São Paulo em 2018. E tinha um pesquisador na nutrição, que é o Dr. Dan Weitzberg. Na verdade, o Dr. Dan é médico. E ele é a pessoa mais conhecida na nutrição do Brasil. E eu estudei por todos os livros dele na graduação. E meu sonho era trabalhar com ele. Sabe a lei da atração? Assim, meu sonho era trabalhar com ele. Cuidado com o que você deseja. Você desejar com muita precisão... Ele tem um congresso que é o Ganepão e todos os anos eu digo, eu vou para esse congresso, nunca dava certo, eu vou trabalhar com ele. E assim que eu cheguei em São Paulo, eu sabia que ele era pesquisador na USP, eu falei, eu vou mandar um e-mail para ele. Como é o nome dele? Dan Weitzberg. Dan Weitzberg. E aí eu mandei
Como que eu cheguei no e-mail dele? Eu entrei no PubMed. O PubMed é um site de artigos científicos. E eu falei, eu vou achar o e-mail dele aqui. Então, eu olhei os artigos publicados, vi qual que era o autor correspondente, eu achei o e-mail dele e mandei o e-mail, falando, Dr. Dan, você não me conhece, eu sou Ilana, eu sou nutricionista, eu tenho residência, mestrado, eu era professora da UFRN, professora substituta, trabalho na área de oncologia, esses são os meus artigos, eu sei que o doutor trabalha com oncologia, o Dr. Dan, ele escreveu vários artigos que nortearam a imunomodulação, que é uma estratégia de nutrição pensando em recuperação e preparo operatório. E eu quero muito trabalhar na linha de nutrição oncológica com o doutor, é meu sonho. Uhum. Por acaso do destino, a irmã do Dr. Dan se chama Ilana, que é um nome judeu e eu não sabia. Meus pais do interior do Rio Grande do Norte não jamais sabiam. Não tinham nem noção. E ele respondeu o meu e-mail prontamente, me convidando para ir para o laboratório, falando que a gente podia conversar sobre o projeto. Eu não acreditei, a lei da atração realmente funciona. E quando eu cheguei no laboratório para conversar com ele, ele falou assim, olha, eu não tenho projeto em oncologia no momento, mas a gente está abrindo uma linha de pesquisa em microbiota intestinal. Que legal. E eu nunca tinha ouvido falar em microbiota intestinal, isso em 2018. Eu cheguei em casa, falei assim, amor, não tem nada em oncologia. Não tem nada no que eu quero estudar. Mal você sabia Era que que... ele estava te dando ouro em pó. É. Não, isso eu já tinha ouvido falar. Eu tinha ouvido Não, falar. eu tinha ouvido falar. Na década de 90. Não, a gente tinha ouvido falar, mas não era um conhecimento tão aprofundado. Não se falava. É, não se falava. Eu sabia o que era desbiose, que é o desequilíbrio da microbiota. E o Abel falou, amor, isso é fantástico. Saiu um estudo da Hemato falando que microbiota está associada à resposta a transplante. Dá uma oportunidade. Eu falei, eu vou dar uma oportunidade para microbiota. E eu comecei a estudar microbiota, eu entrei no doutorado em 2018 e cá estou eu. Hoje trabalhando me apaixonei. Totalmente. Novamente, e agora eu sou das duas linhas. Com certeza, mas não, e tem tudo a ver. Não exclui, se complementam. Não exclui. O meu doutorado foi microbiota, inflamação e permeabilidade intestinal em pacientes com doença de Crohn e retocolite ulcerativa. São duas doenças autoimunes que realmente bagunçam. Muito. E onde a gente começou a estudar microbiota. E agora eu tô entrando no pós-doutorado, caminhando para o pós-doutorado, também na área de microbiota, talvez em oncologia. A gente está decidindo melhor em doenças funcionais, intestino irritável e diarreia e constipação funcional. E aí, quando eu comecei a trabalhar... Que é a grande maioria das pessoas. Na população ocidental... Exatamente. Constipação, né? E diarreia eventual, eu diria que 99%, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar no doutorado, eu tinha recém-chegado em São Paulo, então eu passava os dias inteiros na USP, o Abel trabalhava muito, estava em começo de carreira, e o Dr. Dan, ele estava abrindo empresa de sequenciamento genético de microbiota intestinal, a Bioma Genetics. E Bioma Genetics. Isso. Tem aí, Buru? Não. Pesquisei. O símbolo, sei lá. E aí o Dr. Dan falou assim, Lana, o que é que você faz nos finais de semana? Esposa de médico, né? Começo de carreira, plantão. Fico estudando, esperando o marido chegar. Aí eu falei, olha, Dr. Dan, geralmente o Abel tá de plantão. Ele falou assim, você quer interpretar exame de genético de microbiota? Eu tô com uma empresa nova. A Bioma foi uma empresa pioneira em sequenciamento genético de microbiota. O bom de ser pioneiro é que a gente sempre vai poder dizer que é pioneiro. Exatamente. O ruim é que a gente teve aí que passar por muita coisa As até pedradas chegar. levam na frente. As pedradas foram nossas. Mas faz parte do processo. E em 2019, comecinho de 2019, eu comecei a trabalhar com sequenciamento genético. 2019, antes da pandemia. Antes da pandemia. Nós já laudamos mais de 10 mil exames de microbiota no Brasil. Isso é bem, bem, bem legal. E o exame chama exame genético? Exame de sequenciamento genético de microbiota intestinal. É bem legal. Claro que essa não é a única forma. Você está falando isso, por exemplo, uma das coisas que mais se pegou na pandemia, hoje se fala muito, que parte daquela questão do vírus estava muito ligada à alteração intestinal. Estava muito ligada. Essa mesmo. Bioma Genetics. Genetics. E é onde eu estou até hoje, estudando microbiota.